Boa noite. O programa de hoje é gravado com um tema muito interessante que é de interesse de todas as pessoas. O que é biomagnetismo? Como essa técnica está sendo eficiente no tratamento de várias enfermidades? Para discutir e analisar este importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios as seguintes profissionais: Valquíria Medeiros Upa, psicóloga, terapeuta de biomagnetismo e terapias holísticas. É a doutora Valquíria. Doutora Vilma Ferreira Gonçalves, psicóloga e terapeuta de biomagnetismo. A doutora Miriam Eduardo Sabino, que é biomédica e terapeuta em acupuntura e biomagnetismo. E a doutora Regiane Oliveira, que é fisioterapeuta e terapeuta de biomagnetismo. Bom, eu vou começar aqui com a Valquíria, que aliás está belíssima hoje, sempre foi, mas hoje está particularmente bonita. São pessoas que são diletas amigas, a Valquíria. Eu tenho um apreço muito grande por ela, pelo profissionalismo dela. Mas, Valquíria, o que é, em linhas gerais, depois durante um programa nós vamos falar um pouco mais sobre isso, o que é biomagnetismo? Bom, Rosenval, o biomagnetismo é uma técnica que foi criada pelo mexicano, um médico mexicano, Dr. Isaac Góes. Ele criou essa técnica em 1988, tá? E ela consiste em equilibrar o pH de regiões do organismo que estão em ressonância magnética. E num ambiente onde o pH está neutro, né, que é o ideal para a nossa saúde, os micro-organismos, que na visão do biomagnetismo é o causador de grandes partes, né, das doenças, esses micro-organismos são eliminados, porque o nosso corpo ele adquire a autoimunidade, né, a capacidade de se curar. E aí os micro-organismos, né, não sobrevivem no ambiente neutro. Então... Entendi. É uma técnica relativamente nova, tem pouco mais de 10 anos, sim. Não é isso? Ô Vilma, você que também é terapeuta de biomagnetismo, além de ser psicóloga, na verdade, assim, sob o ponto de vista prático, porque magnetismo, para gente, quem nunca fez isso é porque não teve infância, a gente adorava brincar com o magneto, que é uma coisa fantástica, né? Não tem criança que não gosta do magneto. Você vai lá e ele faz lá, tem o polo positivo, negativo, aquilo é uma brincadeira gostosa. O biomagnetismo, ele trabalha com esse princípio, é mais ou menos isso, você usa os polos positivos e negativos, é assim que funciona? Como é que é a técnica na prática? Então, Rosenval, o biomagnetismo, como é chamado par biomagnético, né? Nós usamos os dois polos, sim. Nós vamos fazer um rastreio, né? Com o polo negativo, tá? E quando nós encontramos esse ponto, né, que são pontos específicos, que estão ali com pH alterado, pode ser em órgãos ou tecido, tá? Quando nós encontramos esse polo que está alcalinizado, né, sempre haverá um polo que está em ressonância, que ele vai estar em ressonância com a alcalinidade. Então, esse polo vai estar o quê? Ácido. Então, nós vamos trabalhar, né? O princípio é esse mesmo, do ímã. Ficar trabalhando ali. Isso, negativo e positivo. Agora, doutora Miriam Eduardo Sabino, vamos dar para o telespectador entender de um ponto de vista bem prático mesmo. Tá, eu tenho um problema crônico de coluna. Eu até sei o que é, porque eu jogo todo o meu estresse, toda a minha preocupação para a coluna. Ao longo do tempo eu fui aprendendo a minimizar isso. Mas, sendo que, suponhamos que minha predisposição orgânica causa ali um destempero no pH, não é isso? Sim. Você vai ali com... É um magneto que você usa? É um aparelhinho? Ou o que é? Alguém trouxe aí? Essa coisa. É isso aí. Daqui. Que coisa, pequenininho ele, hein? Eu pensei que era uma coisa igual aquele negócio de dar choque no coração. Não, você nem precisa daqueles. Tem menorzinho, tem... Isso. É um aparelhinho pequeno. Isso são e esse aparelho artificiais. Ele percorre, põe o paciente deitado, como é que é? E vai percorrendo o organismo. A gente põe a pessoa deitada na maca, né? E a gente vai colocando esse lado, o lado negro, nos pontos. No caso assim, né? E tem uma resposta
de encurtamento visível na perna direita da pessoa. Vamos supor que você pôs lá, Se lá tiver alterado, vai mostrar onde? Vai mostrar para você, para o pois, especialista? geralmente trabalha de duas, pode ser de uma só. Então você coloca no ponto, coloquei aqui, e tem um colega ali avaliando, e a perna direita, se aqui tivesse pineal, tiver alterado, a perna direita encurta. Encurta. E aí então... Se olhando a pessoa deitada, vai ficar uma diferença de encurtamento. Isso, antes de começar a gente até faz a avaliação, tem que estar certinha. E a partir do momento que você começa a fazer o rastreio com esses ímãs, né? No ponto que tiver com alteração de pH, vai ter encurtamento. Mas, por exemplo, se tiver uma alteração de pH no estômago, é possível, não é? É possível. Não tem encurtamento do estômago, você não vai poder ver o estômago encurtado, né? Não. Mas é uma região topográfica anatomicamente. Sei. Então, a gente coloca sobre aquela região e se aquela região, que pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, pode ser o estômago mesmo, mas tem a técnica da gente saber que está pondo no estômago. Sei. Se o estômago tiver com alteração, a perna encurta. A perna encurta. Se por acaso for a cárdia, que é um pouquinho para cima, que é na entrada do estômago, e se você colocou foi no estômago, mas o problema é na cárdia, não encurta. Não encurta. Então, o encurtamento da perna é a sua baliza. É a resposta que a gente procura. É a resposta que você procura. Então, começando a entender aqui. Bom, a Regiane Oliveira, que também é fisioterapeuta e terapeuta de biomagnetismo. Bom, o que eu tive a oportunidade de absorver nas pesquisas que eu vi na internet, os médicos cientistas estão muito entusiasmados com essa técnica, né? Porque ela tem conseguido resultados mais rápidos e mais efetivos do que outras técnicas para auxiliar o paciente em algumas coisas importantes. Quais são as enfermidades que esta técnica mais pode colaborar? Tem algum tipo de coisa que ela é mais efetiva ou menos efetiva, não? Rosenval, a técnica, ela abrange uma grande maioria de condições. Sejam condições infecto-contagiosas, que se relacionam diretamente a micro-organismos, como a Valquíria disse, e outras condições tais. Por quê? Porque para o biomagnetismo, a maioria das condições patológicas que o ser humano tem, a visão é um pouco diferente. O Dr. Isaac, ele trabalha com associações. Então, não é, por exemplo, você, exemplificando o caso do estômago. Se a gente encontrou aqui uma disfunção, ponto do estômago em desequilíbrio, ele está, né, com um problema específico no estômago, não necessariamente só aquilo ali vai ser tratado. Nós vamos rastrear todo o organismo do paciente, por isso ele é uma técnica holística, né? Todos os pontos protocolados até hoje pelo Dr. Isaac. E para o biomagnetismo, as condições patológicas e mesmo os sintomas, dores, insônia, né, o que quer que seja, ele trabalha com associações. Então, quando você trabalha com associação, você consegue pegar uma gama muito grande de comprometimentos. O biomagnetismo, nós temos casos assim extraordinários de melhoras de problemas infecto-contagiosos, doenças crônico-degenerativas, problemas genéticos, sindrômicos, problemas emocionais, psicoemocionais. A gente tem muitos resultados com isso também. Então, assim, ele é bem abrangente. Porém, tudo depende da avaliação. Da avaliação. Nós vamos falar um pouco, vamos desdobrar um pouco sobre esses aspectos que você falou, mas eu li uma reportagem muito interessante, até publicada num site alemão, dizendo que o biomagnetismo tem sido muito eficiente no tratamento de crises epilépticas. Sim, né? De epilepsia, não é isso? Eu achei muito interessante, porque não é uma coisa de fácil tratamento, não é isso? Exatamente. Ô, Raulino, podemos ir para o intervalo comercial? Nós vamos para um breve intervalo comercial. Infelizmente, hoje não tem a participação dos ouvintes, porque é um programa gravado. E se você quiser contatar qualquer uma das profissionais aqui presentes, você vai ligar para o 3281-5666, no horário comercial, falar com o Cacique Luciano, ok?
Aqui, deixa eu lembrar, eu gostaria de mandar um abraço para todos os profissionais da Implant Center, que é um centro integrado de tratamentos estéticos com profissionais altamente especializados ali no setor marista. Um abraço ao Dr. Jefferson. E lembrando que a Pax Clínica, em momentos difíceis, ela pode auxiliar as pessoas com problemas de alcoolismo e problemas de drogas. Está atuando em Goiânia há mais de 40 anos. O telefone é o 3282-7040, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E um grande abraço a toda a equipe da Flectir, onde você pode ficar muito bem e saudável fazendo exercício e movimentando-se. Telefone 3281-1434. E alimentar-se bem é com a República da Saúde, onde você come tudo de bom e você não engorda, porque é feito tudo com azeite de oliva virgem. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Ter mais de 20 lojas à sua disposição. É prático. Vestir uma moda atual e com caimento perfeito. É essencial. Usar um jeans de qualidade que dura a vida toda. É incrível. Parcelar em até 5 vezes sem juros. É irresistível. Calça jeans feminina ou masculina a partir de 5 vezes de R$ 29,90. Do chique ao casual, para todos os estilos e bolsos. Uma moda universal. Jean Darro. Viva seu jeito. Estamos de volta com a opinião e debate desta noite com o tema O que é biomagnetismo. E o próximo programa nós vamos falar saber se a carga de denúncias envolvendo a Odebrecht, que está estarrecendo o país, pode afundar ou recuperar a credibilidade do judiciário brasileiro. Isso com a presença de profissionais da OAB. Aqui, Valquíria, eu tenho várias perguntas que chegaram pela internet, porque a gente põe o tema na internet e algumas pessoas perguntam. Aqui o Rosenval, parabéns pelo tema sugerido. Eu gostaria de saber se o biomagnetismo trata qualquer doença em caso de câncer. Já teve algum resultado positivo? O Milton aqui, o nosso telespectador do Jardim América. O biomagnetismo pode ajudar, Valquíria, no tratamento do câncer, não? E muito, Rosenval. Nós já temos vários casos de cura mesmo do câncer. E para o biomagnetismo, como a Regiane falou, o biomagnetismo trabalha com associações de micro-organismos. Então, nem todo câncer para o biomagnetismo é de fato um câncer. Porque para ser um câncer verdadeiro, é necessário que tenha um micro-organismo chamado bactéria microleprae. Então, sem a presença dessa bactéria, para o biomagnetismo não é considerado um câncer verdadeiro. Então, temos muitos bons resultados, sim. Olha aí, telespectador, para ajudar, auxiliar ou até na cura do câncer, o biomagnetismo serve. A minha filha tem uma doença degenerativa que é a fibromialgia, já diagnosticada e em tratamento, mas ela padece de muitas dores. Esse tratamento pode ajudá-la? É a Marlene, lá da cidade de Rio Verde, minha conterrânea, Vilma Ferreira. Sim. Pode auxiliar na fibromialgia, não? Sim, normalmente a fibromialgia, ela é uma doença psicoemocional. Então nós trabalhamos através do rastreio e trabalhamos também a parte emocional do paciente, com resultado muito positivo. Inclusive eu já fiz tratamento de várias pessoas com fibromialgia, artrite, artrose, com resultados bem positivos.
Que beleza. Eu aqui ganho presentes no ar. A Valquíria prometeu cuidar de mim com o biomagnetismo. E eu vou aproveitar o programa e a força que eu tenho aqui para poder fisgá-la no ar com esta promessa. Não é? E ela disse que eu posso ficar até mais bonito, mais jovem, portanto... Mas com certeza você vai ficar bem, né, eu vou ficar com bem. Você, E aí, não vai ficar sem dores, suas dores, com certeza você vai ficar mais bonito. É verdade, Valquíria, mas eu estou brincando aqui, mas realmente eu quero experimentar o biomagnetismo, porque já experimentei de tudo que eu acho que é bom para esse tipo de problema que é recorrente, porque tem muitas coisas na vida da gente que são coisas recorrentes, elas vão e voltam, não é? Aqui, para a doutora Miriam Eduardo Sabino. Boa noite, Rosenval. Meu nome é Ítalo, eu falo aqui do Jardim Guanabara. Eu quero saber se biomagnetismo tem alguma referência com alguma religião ou seita. Tem, Miriam? Não. Não. É puramente científica. Pura ciência. Nasceu dentro de um consultório médico, quase que por acaso, e tem até uma escola superior que estuda, que faz as investigações, não só uma, né, gente? Tem mais de uma escola que estuda. E doutora Regiane Oliveira, quanto tempo dura uma sessão e como que funciona a técnica sob o ponto de vista de quantas sessões que a pessoa precisa? Por exemplo, você tem um diagnóstico inicial, como é que é assim, isso na prática? Certo. O diagnóstico em si, não, porque a gente não dá diagnóstico, né? Nós não somos médicos, então a gente não é autorizado a dar diagnóstico. Sim. E também porque não é fechado, né? Como eu te falei, são várias nuances ali interferindo nas condições patológicas. Com relação à sessão, a duração de cada sessão vai de 40 minutos a 1 hora. Sim. E nós temos um protocolo, que é um protocolo inicial oficial de 2 sessões, né? Que para a grande maioria, assim, para uma grande porcentagem das pessoas e das condições, essas 2 sessões são suficientes. Mas é claro, como uma técnica individual, que é holística, né, que olha para cada paciente, né, a gente procura, por exemplo, achar a causa dos problemas, né, a gente não trata os sintomas. Então, com essa busca desse jeito, fica muito individual, né? Então, às vezes pode ser que precise de mais sessões. Regra geral, 2 ou 3 sessões seriam suficientes para poder. Quando eu pergunto sobre o diagnóstico, evidentemente que você é muito cuidadosa e os conselhos regionais de medicina, esse pessoal é um pessoal muito chato, entre aspas, porque eles acham que tem que ter uma reserva de mercado muito grande, e até bons médicos falam isso. Então, o diagnóstico fica especificamente para o médico em si. Mas, evidentemente, que vamos mudar a palavra de diagnóstico para uma análise, né? Então, a pessoa tem que fazer uma análise, você está com tal problema, e isto deverá ser equacionado com o biomagnetismo através de tal procedimento. Agora, Valquíria, o que eu mais vejo hoje são pessoas que têm surtos de estresse muito grande. O estresse leva a consequências imprevisíveis, não é? Psicológico, etc, etc. Nem todo mundo aguenta o tranco, não é? E o que fazem essas pessoas? Alguns vão para o alcoolismo. É uma forma de você se livrar dos problemas. Outros vão para drogas, muitos vão para drogas. E os terceiros se dedicam exclusivamente a porrinhar a vida alheia, que são os políticos, né? Esses são ótimos. A vida deles tem problema, eles apurrinham a vida da gente. Eu não posso deixar de pegar no pé dos políticos, senão o Raulino não deixa o meu programa prosseguir. Mas, brincadeiras à parte, sob o ponto de vista, Valquíria, desse fenômeno, que é uma coisa muito recorrente na sociedade, quer dizer, o estresse, a carga que você enfrenta de problemas matrimoniais, problemas financeiros e com filho e tudo mais, e que acabam repercutindo no físico, o biomagnetismo pode dar um equilíbrio para a pessoa nesse específico item, não? Sim, porque o biomagnetismo também trabalha, nós temos assim, um protocolo que a gente segue, dentro desse protocolo nós temos pares emocionais, tá? Que a gente também faz o diagnóstico desses pares, né? Quais são, e a gente os trata com o imã. Sim.
Só que existe uma série de fatores aí, né? O estresse, ele realmente prejudica o nosso corpo e pode dar, sim, uma alteração, né, do pH. E a gente sabe que nessa alteração, nesse ambiente, né, disfuncional de pH, o micro-organismo ele pode se estabelecer de forma patógena. E aí o biomagnetismo, nesse caso, vai também, né, tratar essa imunidade, essa região, né, que se encontra disfuncional e equilibrar isso, né? Então, a partir do momento também, que eu acho que é uma via, né, dupla, a partir do momento que a gente recupera, que a gente consegue recuperar o bem-estar físico, né, consequentemente a gente recupera também a parte nosso emocional. Agora, a pessoa, não adianta só a gente buscar, né? Eu acho que isso não só no biomagnetismo, como em qualquer outro tipo de terapia. A pessoa precisa mudar hábitos, né? Procurar mudar os pensamentos, mudar atitudes. Então, assim, por mais que a técnica seja efetiva, se a pessoa não fizer a parte dela, né, vai voltar, vai continuar, né, sempre... Esse é o grande dilema de qualquer pessoa, né? Sim. Você mudar o seu estado mental. Eu, como qualquer pessoa, luto contra isso dioturnamente. Parece que talvez esse seja o maior desafio mesmo. Aqui, boa noite, Rosenval. Meu nome é Rafael. Quero saber se qualquer pessoa está habilitada a fazer o curso de biomagnetismo ou precisa de algum tipo de especificação profissional antes de fazer o curso. Vilma, a pessoa tem que ter algum tipo de formação na área de humanas, não é isso? Ou não pode, por exemplo? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. No curso de biomagnetismo, tem tanto profissionais da área da saúde quanto profissionais de outras áreas. Seria muito importante para ter uma visão, né, mais ampla tanto do ser humano quanto da visão também do organismo, da visão biológica, né, fisiológica, mas não necessariamente. Mas evidentemente que quem vai procurar uma técnica dessa, a pessoa já tem um envolvimento com a área que, vamos chamar de área médica, área de saúde. Área biológica, não é? Sim. Não é a pessoa que é, por exemplo, versado em marketing, por exemplo, que vai procurar isso. Apesar que eu sou jornalista e fiz o curso transpessoal. Transpessoal. Né? Só complementando. Mas o curso transpessoal, eu entendo que faz muito senso para quem é jornalista, porque você trabalha com o universo do psicológico das pessoas. Sim. E não há nada tão psicológico quanto fazer uma entrevista, não é? Justamente, então, acho que nesse aspecto auxilia muito o jornalismo. Pois não, Vilma, só pode complementando, Valquíria, né, esse assunto, o biomagnetismo foi levado para a África, né, de forma filantrópica, né? Não se foi cobrado nada lá. Então, pessoas até que nem sabem ler, né, e escrever, elas aplicam biomagnetismo e têm resultados excelentes na África. Né? Tem salvado muita gente lá. Porque trata-se de uma técnica que você apreende tecnicamente falando. Né? Sim. E em relação aos cursos, né, nós temos aqui uma embaixadora, né, a Lucilene. Eu ia te perguntar quem são essas pessoas simpaticíssimas que estão no estúdio. Esta é uma embaixadora? É uma embaixadora do biomagnetismo. Do Nós biomagnetismo. a nomeamos assim. Ela tem cara de embaixadora, ela, não é? Olha, se você não falasse, eu ia falar que ela era embaixadora de alguma coisa. Porque ela tem aquele ar nobre, assim, não é? Muito. Como é que é o nome dela mesmo? Lucilene. Lucilene. Quem está com ela, quem que é? Ronaldo Sabino. Eu sou o esposo da Miriam. Você é o esposo da Miriam. Então pronto. Mas ela está lá. Estão mostrando ela. Não tem cara de embaixadora? E ele tem cara de marido. Cara de marido é essa aí, né? Não tem diferença não. Todos são iguais. Brincadeira aqui com o meu colega. Então, assim, nós temos muita gratidão pela Lucilene, porque ela junto, né, com o apoio que ela tem da Viviane também, que é uma outra amiga. Certo. Elas não medem esforços, né, em relação à divulgação do biomagnetismo. Ok. E elas trouxeram, né, o primeiro curso de biomagnetismo para o Brasil. E foi aqui em Goiânia. E foi em Goiânia. Goiânia está na vanguarda de muita coisa. Me falaram o seguinte, quando se tratar de dinheiro, Rosenval, e faturamento, você sempre passa a pergunta para a Regiane Oliveira. Não sei porquê. A Regiane é a que gosta da grana. Então tá, pronto, Regiane, você que é. Aqui, a Aline, do setor Novo Horizonte, já quer saber quanto custa o tratamento
quantas sessões começa a ver resultado. A Regiane já disse que seria 2 a 3 sessões, mas o tratamento quanto que é, mais ou menos? Varia. Nós temos uma média, hoje acho que a gente está trabalhando com uma média. As pessoas que vêm fazendo os cursos juntas, a gente está com uma média de mais ou menos R$150 o valor da sessão. R$150. Isso, o que seria, por exemplo, um tratamento convencional de 2 sessões, R$300. Ok. E assim, isso não sai caro. O que é extremamente razoável, considerando que eu fui num especialista recentemente, fui levar uma das minhas filhas, aí eu falei, não atendia pela Unimed nem nada. Eu falei, quanto é a consulta? A moça falou R$800. Eu falei, não é para a família inteira, é só para uma das meninas. Pois é, R$800. Você vê que tem gente que já está... Aí eu já acho que é meter a mão, né? Eu acho que R$150 para um trabalho sério e que vai dar resultado é extremamente razoável, né? Bem razoável. E só que você economiza em farmácia. Pois é, em farmácia porque, não é fácil. Em remédio, porque assim, eu tenho um exemplo lá em casa. Lá em casa ninguém mais toma remédio alopático, né? Ok. Então, só a economia que você faz nisso já é um grande resultado. Me parece que a Miriam falou ali, mas eu ouvi, que até os índios estão aprendendo a aplicar biomagnetismo. Sim. E conseguem aprender. O Dr. Isaac, ele faz esse trabalho de disseminar esse conhecimento e ele foi para o Equador e lá ele ensinou os índios. E os índios, então, eles iam na marcha deles, segundo ele, para o campo, falando os pares e recitando par e ressonância. Raulino, você viu a oportunidade que surgiu da gente pôr o Cacique Luciano para fazer biomagnetismo? Porque o Cacique Luciano gosta de aprender coisas novas, a gente já aproveita e ele aprende e aplica aqui no estúdio inteiro, não é? Você gostou, né? Aqui o pessoal do estúdio gosta de coisa. Eles são a turma do 0800. Falou que não cobrou, eles adoram. Pode falar, Regiane. Eu queria só complementar, a Miriam falou sobre o Equador e me veio uma informação que eu acho que é muito importante, que traz esse caráter científico, né, para a técnica. Que no Equador o biomagnetismo já foi reconhecido no sistema de saúde pública, o que seria que para nós o SUS, o biomagnetismo já é aplicado lá, né, como saúde pública, no Equador, no México, e ele também já está tem 7 faculdades mesmo reconhecidas, né, em 7 países, e tem um mestrado também reconhecido mundialmente na Espanha, e fora a aplicação clínica em vários países de primeiro mundo, que chegou, inclusive, primeiro, antes do que o Brasil, nos Estados Unidos, Austrália, né? Só em termos de passar essas informações. Né? Não, é muito importante, eu estava lendo sobre a importância do biomagnetismo, eu fiquei, assim, admirado. Agora, o Brasil é um país umbilical, né? Todo mundo quer defender só o próprio umbigo. E o que tem de gente, técnicas que salvam vidas e que são extremamente importantes, demoram décadas para que alguém aceite. Olha, quantas décadas não demorou? Esse programa tem 18 anos. Eu acompanhei aqui gente que xingava e dizia que nunca poderia, que a acupuntura era coisa de picaretagem. E agora a Unimed aceita a acupuntura é uma coisa que poderia ter sido útil há décadas atrás. O RPG, para problema de coluna, também falava que era picaretagem. Então, nós temos uma reserva de mercado que parece que é uma coisa horrorosa no Brasil. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, podemos ir, Raulino? Eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, com todas essas escaramuças, essas desconfianças, essa instabilidade do INSS, da aposentadoria brasileira, pense em fazer uma aposentadoria num local privado. Vá lá na Miller Torres, coloca aí a Miller Torres para mim, que é uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, com experiência no segmento de previdência privada e seguro de vida, tanto individual como em grupo. E você liga lá no 3093 8080 e fale com um especialista e você terá informações preciosas para fazer sua previdência privada ou seguro de vida. Você pode fazer, inclusive, um cálculo de quanto você quer que o seu filho tenha quando ele terá 18 anos, 21 anos, porque é muito importante você aplicar na previdência privada e com uma empresa séria como a Miller Torres e eu recomendo, ok? Eu quero mandar um abraço para o pessoal do Subilt,
Se você quiser ficar tão bonito ou tão bonita quanto a Valquíria Medeiros, você vai no Subilt, não sei se ela foi lá ou não, mas você pode ir lá no setor sul, que você terá um tratamento de beleza e estética de primeiríssimo mundo. Rua 22, número 384, um grande abraço para o Sul e sua equipe. Nós voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Em breve, em todo o Brasil, o sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Se a sua TV é velhinha, mas ainda tem pique, ela pode receber o sinal digital. Para isso, você precisa de um conversor e uma antena externa. Se você mora em um condomínio, confirme com o síndico se a antena já está instalada. Quem participa de um dos programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pode ganhar um kit gratuito com conversor, antena e cabos. É o sinal digital grátis na sua TV. Estamos de volta com o programa Opinião em Debate desta noite. É um programa gravado devido ao feriado, falando sobre o que é biomagnetismo. O próximo programa nós vamos saber se a carga de denúncias envolvendo a Odebrecht pode afundar ou recuperar a credibilidade do judiciário brasileiro. Bom, aqui a doutora Miriam, a Rosenval, parabéns pelo tema escolhido. Meu nome é Isis. Com quantas sessões eu posso ver resultado? Aqui a Regiane disse que são de 2 a 3 sessões. E quero saber... alguém quer saber? Quem que está querendo saber? Ah, sim. Não, essa pergunta já foi respondida. O Carlos aqui quer saber, doutora Miriam, se o tratamento é doloroso. Com quantas, isso é muito caro. Bom, nós já falamos que é uma média de R$150. Mas dói alguma coisa? Não dói nada. Nada. Não é invasivo. A pessoa vai vestida, continua vestida, ninguém precisa preocupar com nada. Preocupar, não tem... E o magnético funciona sobre a roupa? Funciona. Quem é muito tímido, como o Raulino, que não gosta de ficar peladão para ninguém, pode fazer? Sim. Os magnéticos que a gente trabalha são todos acima de 1000 Gauss. Então ele tem um poder de ação independente das roupas. Da roupa, ok. É muito bom saber que tem tratamento não que dói. Não dói. Não dói nem no bolso e nem no físico, né? Ok. Para Valquíria Medeiros, meu nome é Romeu. Eu quero saber se criança de 7 anos pode ser tratada com essa técnica. Ele é lá do setor Bueno, pode? Sim, sim. E assim, eu particularmente adoro, né, aplicar essa técnica em criança, porque a resposta delas é muito rápida. Muito rápida. Eu tenho uma experiência de ter tratado uma menina que ela vivia tomando antibióticos, a filha de uma amiga minha. Ela tinha crises de gripe, de pneumonia constantes, sabe? Tomava antibióticos, já o organismo dela já não respondia mais aos antibióticos. E eu sugeri para ela, isso foi no início, quando eu comecei, né, a trabalhar com biomagnetismo, eu sugeri para ela da gente tentar tratar ela com biomagnetismo. E era muito gostoso trabalhar com ela. Que legal. E assim, hoje ela não toma mais antibiótico. Que legal. Né? As gripezinhas que ela tem, assim, é de 3 dias no máximo. Sabe, os pais nem se preocupam em ter que levar ao médico, como vivia correndo com ela para o médico. Então, assim, criança tem uma resposta muito rápida. Olha que legal, muito bom. Já ganhou 2 clientes aqui nessa história. São as gêmeas. Gêmeas são muito solidárias. Uma fica gripada, a outra também fica solidariamente gripada. Então são 2 clientes. Não é? Elas são solidárias para acordar, para dormir, para tudo. Aqui, Rosenval, eu tenho uma prótese de metal na perna. Posso receber o tratamento? Boa pergunta, Regiane Oliveira. Quem tem marca-passo,
prótese de metal, pode? A prótese pode. Pode. O marca-passo não. Marca-passo, o marca-passo é uma das contraindicações. É marca-passo. Alguém que tenha feito uma sessão de quimioterapia num prazo de pelo menos 13 anos, é necessário esperar 13 anos para poder receber o tratamento de biomagnetismo. E gestante nos 3 primeiros meses, mas por resguardo mesmo, né? Pelo período sensível ali de formação. Ok. O marca-passo eu imaginei, porque o marca-passo, ele pode ser, interfere com o magneto, né? Isso. Rosenval, tem um problema com cigarro, pois eu fumo desde os 12 anos de idade. 12 anos, e tem mesmo gente que fuma 12, 13 anos. Hoje já estou com 50 anos, quero parar de fumar. Esse tratamento pode me ajudar? É a Rita que faz essa pergunta, passo para a doutora Miriam. Pode, doutora Miriam? Eu não tenho nenhum relato desse tipo de tratamento, mas provavelmente ela tem alguma dificuldade depressiva que faz com que ela busque o cigarro. Como uma forma de compensação, né? Então, daí a gente, fazendo o rastreio, inclusive, pode conseguir ajudá-la. Mas vocês têm algum relato? Casos não. de Aqui eu quero perguntar aqui para a Vilma o seguinte, Vilma. Né? O Rosenval, boa noite. Há uns dias atrás você fez um programa sobre coluna, que eu reprisei na quinta-feira passada, tão bom que o programa foi, e terapias que podem ajudar no problema de coluna. O biomagnetismo também pode ajudar com as dores da coluna? O Marcelo que pergunta, Vilma, acho que nós falamos assim rapidamente, mas pode? Sim, pode. Sim. Nós trabalhamos com rastreio, né? Nós vamos fazer o rastreio, seguindo o protocolo, o rastreio geral, mas normalmente vai aparecer, sim, os pares que são localizados na coluna. Normalmente tem uns pares bem específicos, que são o Dr. Isaac Góes, ele fala do efeito vela, que são micro-organismos que geram toxinas na região da coluna, né? E normalmente aqui abaixo da cervical, tá? E vão descer aquelas toxinas e gerar dores, e muitas das vezes são, se for um diagnóstico, né, de hérnias, mas seria esse efeito vela, toxinas. Então nós podemos trabalhar fazendo esse rastreio para liberar esse micro-organismo, os micro-organismos, que são associações, né, como a Valquíria falou. Liberando esses micro-organismos, vai estabilizar, né, e normalmente as dores tendem a melhorar, a diminuir, até desaparecer. Eu estava lendo, Valquíria, também, que como a obesidade, ela tem muito a ver com ansiedade, com estresse, com compensação por problemas que são psicossomáticos de toda a natureza, que muitas pessoas têm encontrado no biomagnetismo uma forma de auxiliar na perda de peso. Isso tem fundamento também? Tem fundamento. Eu não tenho nenhum caso, né, de ter tratado ninguém com obesidade, mas a gente sabe de estudos, né, científicos que mostraram que os micro-organismos, eles têm algumas necessidades. Algumas bactérias, por exemplo, têm necessidade de carboidrato. E elas induzem a gente a comer o carboidrato. Insulina. A insulina também. A insulina, né? Eu achei que vocês aplicavam biomagnetismo umas nas outras para ficar em forma, porque está todo mundo em forma aqui, inclusive a nossa embaixatriz também pode estar em forma, né? Me parece que o biomagnetismo, se vocês estão aplicando uma nas outras, faz bem, né? E hoje, tudo que o sujeito fala que emagrece, eu faço. Fala, não, você dá 2 pulos para trás e dá uma pedadinha na cabeça de vez em quando, pode sangrar. Eu faço. Agora, pois não, Vilma, você queria complementar? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a obesidade. Eu tenho uma cliente, né? Uma cliente? Que normalmente a obesidade está ligada à fase também oral, né? Fase oral. Se for olhar pelo viés da psicologia, né? Nós trabalhamos os pares psicoemocionais. Com isso, ela está sentindo bastante melhora nessa vontade de comer, que seria uma compulsão. Uma compulsão. Compulsão. É porque a o estresse, a ansiedade leva a comer, e o biomagnetismo que controla faz este equilíbrio,
equilibra como um todo, né? Então pode auxiliar. Sim. Pode auxiliar, sim. E parece ela tem relatado melhoras. Que é bem... Mantendo... De tudo que vocês explicaram, que eu li, que é plausível, que você, né? Pois não. Agora, sim, a obesidade, ela tem um fator que eu acho que tem que ser muito importante, a pessoa ser acompanhada por um outro profissional, no caso da nutrição, claro. né? Sim. Porque ela tem que ter uma reeducação alimentar. Senão não, e a obesidade, ela é multifacetada, né? A pessoa precisa descartar, por exemplo, problemas endócrinos, né? Sim. Ela precisa afastar problemas que são de ordem hormonal, né? É como coluna, né? Você não sabe, quando você tem crise de coluna, você tem 5, 6 especialistas que você não sabe nem qual deles que foi o que tirou da crise, né? Então, pois não, doutora Miriam. Só voltando do assunto do cigarro, eu não tenho nada registrado, porque eu não atentei para esse detalhe. Pois não. Mas o meu marido era fumante e tentava há muito tempo parar. Parava, ficava algum tempo e eu associo que a desintoxicação que o biomagnetismo faz começou a melhorar e hoje ele não fuma. Sem muito sofrimento. Estão falando que você deu com o magneto na cabeça do coitado. Brincadeira, a gente gosta de brincar. Mas você se associou a esse equilíbrio. Da obesidade também, a melhora, quando você faz o rastreio completo, você já começa a provocar uma desintoxicação. Então, se a pessoa estiver sendo acompanhada, né, eu acredito que se potencializa, né? Potencializa muito. Ok. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, quero indicar para vocês, eu só indico produtos e empresas e locais que eu mesmo confio uma eficiência. E só trago profissionais aqui que eu confio integralmente, como é o caso dessas 4 profissionais que estão aqui. Eu quero indicar para vocês a Escola Internacional de Goiânia, que seu filho estará muito bem provido de um ensino avançadíssimo de primeiro mundo. E esta água aqui, que é a Levite, é uma água especial que ajuda também no tratamento de diabetes, câncer, coração e outros. Além de ser um excelente antioxidante, é uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo. Você pode ir lá na Águas do Bem, que eles mandam levar na sua casa, e você pode usufruir dela em garrafas pequenas ou em galões, ok? Só ligar para Águas do Bem. O Raulino, o João Paulo não pôde vir hoje, não é? Como é que é o nome desse rapaz aqui, Raulino? Manuel. Muito bom. Manuel é novo por aqui, não? Não? Quanto tempo? Outro horário. Quanto tempo ele está aqui? 6 anos. Então é novíssimo, então é novo. Nós estamos aqui 18, Raulino. 6 anos é pouquinho. Mas meus sinceros agradecimentos a essa equipe que está sempre aqui colaborando comigo, quem está lá na técnica também. Eu fico muito grato porque só com gente de alto nível, como nós temos aqui na TBC Cultura, que nós conseguimos fazer programa com esta qualidade que o telespectador merece. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Ter mais de 20 lojas à sua disposição. É prático. Vestir uma moda atual e com caimento perfeito. É essencial. Usar um jeans de qualidade que dura a vida toda. É incrível. Parcelar em até 5 vezes sem juros. É irresistível. Calça jeans feminina ou masculina a partir de 5 vezes de R$ 29,90. Do chique ao casual, para todos os estilos e bolsos. Uma moda universal. Jean Darro. Viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate com este último bloco, falando sobre biomagnetismo.
E o próximo programa nós vamos falar se essa carga de denúncias envolvendo a Odebrecht pode afundar ou recuperar a credibilidade do judiciário brasileiro. Quantos minutos nós temos aí, Raul? 12 minutos, ok. Vamos continuar aqui com a Valquíria. Valquíria, a nossa telespectadora Karen quer saber se a eficácia do biomagnetismo está provada cientificamente. Tem comprovação científica, é isso? Sim, sim. Como a Regiane falou, né, as meninas falaram, nós temos escolas né, científicas né, de nível superior trabalhando né, nas comprovações científicas do biomagnetismo. E vocês, Vilma, fazem o curso. Eu imagino que isso são magnetos mesmo, né? São ímãs de neodímio. São ímãs de neodímio. São ímãs medicinais. Aqui, pega os dois. Neodímio. Neodímio, que é um metal nobre, né? É um metal Olha nobre. que é forte mesmo. São ímãs medicinais. Olha aqui. Eu me lembro quando eu brincava com isso. São bem fortes mesmo. E aqui é um revestimento de couro, não é isso? Sim, essa forma de revestir, ela é universal. Tá? É para ser identificado o polo negativo e o polo positivo. Eu imagino que não seja um equipamento muito caro, né? São peças, né? São peças. São várias peças dessas. Nós temos várias peças. Não deve ser uma coisa muito cara para a pessoa se instalar, não é isso? Não. Razoavelmente. Razoavelmente. A Vilma ela já me conhece, ela não quis deixar o negócio na minha mão. Porque senão eu roubo e levo para minhas meninas. Não é que vai machucar o seu dedo. Não, brincadeira. Então, essas pecinhas são ali usadas. Mas me parece que foi a Regiane, que não sei quem que falou, que vocês têm uma preferência por trabalhar em duplas, não é isso? Não, acho que foi a Miriam que disse, não é isso, Miriam? É em dupla, né? Porque uma profissional colabora com a outra, é isso? Vai mais rápido. Mas dá para trabalhar sozinha. Sozinha também, vai observando isso. ali. Miriam, e a Regiane, quando a pessoa está ali, evidentemente que eu acho que é muito mais natural pensar que a pessoa vai estar deitada numa máquina, não é isso? Porque vai estar confortável, né? Exato. A pessoa fica de olho fechado, ela sente alguma coisa quando está sendo submetida ao tratamento? Não, ela tem uma sensibilidade ali na hora, não? Na maioria das vezes, não. Sensações relacionadas à sessão. Sim. Na maioria das vezes, não. Alguns pacientes referem um formigamento, uma dormência, um calor local, mas é muito raro. Quando observa isso. Agora, a questão você perguntou também a questão de melhora, se ele já sente uma coisa ali na hora? Também, mas assim, se há um certo... É igual dentista, né, que pergunta, põe anestesia lá e fala assim, está sentindo alguma coisa? Eu falo assim, eu tô achando que eu estou sentindo, põe mais um pouquinho de anestesia. Porque dá aquela sensação de que alguma coisa ali não está bem. Mas não tem essa sensação, não há nenhum processo de digamos assim, de desagradabilidade, não. Desconforto, né? Desconforto, não. Nada. Nenhum. É tranquilo. Eu, pelo menos, Ninguém toda a reportou minha isso. prática, eu nunca tive nenhuma referência. Eu gostaria de falar sobre os relatos dos pacientes que eu atendo. Normalmente eles relatam que sentem um relaxamento. Eles sentem relaxamento ao ponto de sentir como se tivesse descansado um tempo, 2 horas, 3 horas. Legal. Evidentemente, Valquíria, que depois de uma sessão, o que é natural imaginar de todas as coisas que são boas, a pessoa sai de lá melhor do que entrou, né? Com certeza, esse é sempre o relato que a gente escuta. E assim, falando dessa questão, né, do paciente relatar algum desconforto, alguma sensação, a maioria dos meus pacientes, eles dormem. Dormem. Eu vou dormir. Mesmo. Se eu for lá, eu durmo na hora, porque eu durmo. O sujeito me chama para uma reunião, ele fala, ele vai demorar 20 minutos para atender. Eu falo, ótimo, eu pego um cachecolzinho que eu tenho, põe na parede e vou lá. A única coisa que eu fico sem graça é porque eu ronco, né? Porque eu fico ali deitado. São vários que roncam. Hã? O cacique Luciano morre de vergonha quando eu vou naqueles empresários, naqueles escritórios de empresários, que ele vai comigo, me colaborar comigo, né? E aí ele fala, vai me passar vergonha, vai demorar meia hora a vergonha vindo, porque eu vou lá e aproveito para dormir, o que eu vou fazer, né? Agora não, você pode ir em qualquer lugar que está todo mundo tuitando, né? Aí até me ocorreu uma pergunta aqui, Vilma. Eu tenho lido muito que
os aparelhos celulares, todas essa coisa que a gente fica o tempo todo, né? Eu não sou diferente de ninguém, também tem uma carga muito grande de magnetismo, né? Sim. Tem teorias, né, que explicam em relação a isso aí, o campo magnético, né? São muitas informações que acabam descontrolando, desorganizando o nosso campo magnético também. E para isso também o biomagnetismo ajuda. Ele equilibra o campo magnético. Porque trazendo a homeostase. Nós temos, Valquíria, provas científicas de que, por exemplo, a pessoa que passa muito tempo em frente ao computador, ela precisa se desmagnetizar, não é? Então, acho que também a pessoa que fica muito no escritório pode fazer um tratamento com biomagnetismo para tirar esse campo negativo, né? É uma coisa que eu gosto muito, né, do biomagnetismo, é porque a gente não precisa trabalhar só com o sintoma, a pessoa não precisa esperar adoecer para poder se tratar. O biomagnetismo é muito interessante porque ele trata também da prevenção. Prevenção. É um processo preventivo também, né? Porque às vezes pode ser que um problema que ele vai se instalar no futuro, né, você já vai antecipando. Já vai antecipar, porque pode ser que um micro-organismo que está ali ainda não encontrou um ambiente favorável, né? A partir do momento que a gente equilibra esse pH, esse micro-organismo ele não vai ficar no ambiente. Se vocês quiserem o telefone de qualquer uma das profissionais, liga aí para o 3281, anota aí, 3281, técnica, 3281-5666, no horário comercial, não amanhã que é feriado, mas a partir de segunda-feira. A Valquíria eu sei que atende ali no Jaó, como é que chama lá? Na Humane. Na Humane, na Clínica Espaço Humane. Integrado. Espaço Integrado Humane. A Vilma está atendendo aonde? No Jardim Secreto. Jardim Setor Secreto. Marista. Setor Marista, que ali tem vários restaurantes ali, não é? Sim, em frente ao Tioste. Ali tem vários restaurantes ali. A pessoa vai fazer o tratamento com você mais tarde, depois vai jantar. E a doutora Miriam atende aonde? Na Clínica Eclipse. Eclipse também? Eclipse, eu sei onde que é. Eclipse. 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 Eclipse que chama lá. Eu achei que era Eclipse, mas é Eclipse, né? Fica onde mesmo? Na Nova Suíça. Na Nova Próximo Suíça. Ali da eu sei onde que é, agora que eu me lembrei. E a Regiane, aonde? Eu atendo num espaço, sim, o meu mesmo, no setor Bela Vista. Setor Bela Vista. Como é que chama lá? Não, não tem nome. Não tem nome. Um espaço É próprio. o espaço da Regiane Oliveira. Tá certo. Bom, muito obrigado pelas honrosas presenças das minhas queridas amigas Valquíria e Vilma. Nós muito temos obrigado. a agradecer. Conheci hoje aqui a Miriam Eduardo Sabino, muito simpática, e a Regiane Oliveira também. E a nossa embaixatriz, como é que é o nome dela mesmo? Lucilene, que é a embaixatriz do biomagnetismo. No Brasil. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Olha que sorriso mais simpático da nossa embaixatriz. Embaixatriz, eles puxam o saco mesmo, viu? Porque pensa que você tem dinheiro, esses câmeras, eles são terríveis, você não tem ideia do como é que funciona essa turma. E a pessoa simpática que está ao lado da nossa embaixatriz é o esposo da Miriam Eduardo Sabino, que é o Ronaldo Sabino. Ronaldo. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Este processo do biomagnetismo, eu recomendo com a referência que eu consegui captar de muitos profissionais que atuam no mercado e de pacientes que foram muito foram beneficiados altamente por essa técnica. É uma técnica nova que está sendo muito aprovada por médicos cientistas do mundo inteiro. Goiânia está na vanguarda desse tipo de tratamento, tem excelentes profissionais aqui em Goiânia, graças a Deus, porque não é um método caro e um método extremamente eficiente. Portanto, procure uma dessas profissionais, você poderá fazer um tratamento diferenciado e que não vai corromper ainda mais ou vai transformar seu organismo numa fonte de veneno, porque todo remédio que você toma, ele acaba sendo, na ponta, um veneno para o seu organismo. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo. Cuidando de você.
Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres, corretora de seguros.